possa sentar. Irmãos, o Salmo 128, a gente lê muito aqui. Eu estou sempre refletindo sobre esse texto e principalmente quando ele fala de uma atitude compensadora e fala, irmãos, de uma prosperidade que está somente no homem que busca ao Senhor e anda no caminho de Deus. Naturalmente, obviamente, irmãos, com toda certeza, quem anda no caminho do Senhor é abençoado. É abençoado quando tem, e é abençoado também quando não tem. Porque tudo na vida depende da visão que se tem no momento. E quando o ser humano tem Deus, a visão dele está totalmente calcada naquilo que vem de Deus. O Salmo 128 termina dizendo assim, Salmo 125: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Aí outro dia eu assisti uma entrevista com um sociólogo rico, e perguntaram para ele: professor, o que é felicidade? E ele disse: é um copo de água gelada no verão e um banho quente no inverno, um canto para dormir, pessoas com quem a gente possa se relacionar. Isso é riqueza. O resto é amontoado. E, irmãos, é isso. Eu me alegro em Deus. Eu falo sempre na minha casa, né? Eu acho que a gente deveria viver 24 horas por dia de joelho e agradecendo a Deus tudo que a gente passa nesse mundo, tudo que a gente rala, e de repente Deus vai lá, irmãos, em cada momento nos surpreende com o melhor dele, né? A prova disso é nós aqui, numa comunidade que já completou 19 anos de vida. E por que, irmãos? Porque os irmãos foram fiéis não só à igreja, mas foram fiéis a Deus, né? Mensalmente, mandando a sua oferta, depositando o seu dízimo. Passamos pela pandemia, saldamos dívidas da pandemia, dívidas antigas. Tudo isso porque Deus colocou no coração dos irmãos duas coisas: amor e fidelidade. Então, com o amor se dá, e com a fidelidade faz com compromisso. Isso nós agradecemos a Deus todo dia. Que Deus abençoe tua vida grandemente, para que você veja mesmo a prosperidade da tua cidade, que você veja os filhos de teus filhos, que a paz esteja reinando em tua casa dia após dia. Amém, querido? Amém. Se você trouxe seu dízimo ou a sua oferta nesse momento, você pode consagrar aqui no altar do Senhor, e nós vamos orar nesse momento. Nós não vamos orar só por quem trouxe, vamos agradecer a Deus o trabalho que temos, a vida que temos, o sustento de Deus num tempo tão difícil. Deus tem nos sustentado. Então, irmão, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode vir aqui, considerar, e nós vamos orar depois da entrega. O tesoureiro da igreja vai orar por nós.
Agradecer. Senhor, nós agradecemos pelo sustento das nossas casas e pelo sustento dessa igreja. O Senhor continue abençoando os trabalhos de todos nós, as vendas, o dia lá na empresa, onde cada um tem o seu sustento. Derrama a sua misericórdia mais um mês. Nós agradecemos que o Senhor tem sido fiel nas nossas casas e louvamos o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que bênção, né? Bênção quando os irmãos trazem seus dízimos, trazem o seu coração. E agora, vamos colocar no pé, colocar diante de Deus nosso louvor. E vamos de cântico. Eu sempre cresci ouvindo esse versículo. Alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui e eu, particularmente, estou muito alegre, então acredito que todos os irmãos também. Então, nós vamos cantar esse cântico com bastante alegria, com calma. E eu gosto muito desse
Independente das situações, ó Pai, o Senhor está conosco, não deixa, Senhor, o desespero tomar nossas vidas. Então
crianças, os adolescentes, a professora que vai ficar com as crianças, o pastor Paulo. Nós vamos orar por essas vidas, pedir a Deus que esteja usando. Vamos fechar nossos olhos, igreja, pedir a Deus que faça desse momento um tempo muito especial nas nossas vidas. Deus, aqui estão as crianças com o seu coração comigo, dispostos, ó Deus, a buscar a Ti e a entender o Teu propósito para a vida delas. E os adultos também, Deus, esperando que através do reverendo Paulo sua alma seja alimentada, seu coração desafiado. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito do Senhor esteja livremente no nosso meio, nos abençoando, Deus, falando conosco, concedendo-nos, ó Deus, a graça de poder ouvir um recado muito especial da tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Crianças podem sair. O pastor Paulo vai nos abençoar com a palavra. Amém. Deus abençoe a sua vida. E abra sua Bíblia, nós vamos ler para a nossa meditação desta noite, Salmo 127. Salmo 127. São 5 versículos, mas muito instrutivos para a nossa vida. Eu quero que você acompanhe a leitura que nós faremos. Pois mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos extrair algumas lições do Espírito para a nossa vida. Salmo 127. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, talvez um pouquinho diferente dessa que os irmãos têm aí, mas para o nosso propósito nessa noite eu achei que essa versão aqui é boa. Salmo 127, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Ele não será derrotado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E aí? Esse é o Salmo 127. É o 8º salmo chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico de Pomagem. O 8º porque começou lá no Salmo 120, e nós chegamos aqui no Salmo 127. É um salmo escrito por Salomão, e um salmo que trata sobre um lar abençoado por Deus. No versículo 3, você está com a sua Bíblia aberta aí, versículo 3, Salomão diz assim: os filhos são um presente do Senhor,
eles são uma verdadeira bênção. Ou, nas palavras do Eugênio Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele diz que os filhos são um presente que Deus dá. É isso. Filho não é dor de cabeça. Filho não é problema. Filhos são bênçãos do Senhor. São bênçãos de Deus. Presente que Deus nos dá. Pais têm a responsabilidade de cuidar bem dessa herança, cuidar bem desse privilégio e dessa bênção que Deus coloca nas suas mãos. Agostinho de Hipona disse certa vez que os pais devem começar a criar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Já ouviram isso? Os pais devem começar a criar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. A Rose está se preparando para ser mãe. Eu já estou começando antes, bem antes, né? 20 anos antes deles nascerem, vocês já devem começar a pensar na criação dos seus filhos. Pedir a Deus por isso. O Salmo 127, que nós temos uma leitura preciosíssima, ele nos dá algumas lições de como oferecer e cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem desses que são presentes de Deus. E quando eu vejo as nossas crianças correndo por aqui, não dá para não dizer que são bênçãos mesmo, né? Não dá para dizer que não são. São presentes de Deus mesmo, com toda certeza. Mas vamos lá. Primeira lição que nós podemos tirar desse salmo aqui. Olha só. Edifique para os seus filhos um lar em que Deus seja prioridade. A primeira coisa que esse texto nos ensina, que Salomão nos ensina: edifique para os seus filhos um lar em que Deus seja prioridade. Olha o versículo 1, a parte A. Parte A do versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Essa é a primeira parte do versículo 1. Edifique um lar para os seus filhos, onde eles entendam que Deus é prioridade, que Deus é o primeiro lugar. É verdade que nós vivemos num tempo em que muita coisa depõe contra o nosso viver diário com Deus. Mas eu cresci num tempo em que nós fazíamos, na minha infância, na minha adolescência, nós fazíamos o famoso culto doméstico. Toda noite nós fazíamos o culto doméstico na nossa casa. Nós líamos a palavra de Deus, nós cantávamos, adorávamos cantar. Tenho 8 irmãos, 9 comigo, então ele fazia uma aula toda ali na casa, na sala de casa, e nós cantávamos, nós orávamos. O meu pai lia a Bíblia, né? E ele fazia o comentário dele lá, leigo, mas fazia. E nós éramos edificados, e nós vimos muitas vezes quando Deus agiu na nossa casa, no nosso meio, na nossa família. Nós vimos que Deus era prioridade. Hoje em dia nós vivemos tão atarefados, tanta correria. Nós crescemos num mundo onde não existia internet, não existia celular. Hoje o celular toma conta da nossa atenção toda, a internet rouba a nossa atenção, o celular rouba o diálogo, rouba o nosso tempo. E, enfim, tudo depõe contra a nossa vida com Deus. E os nossos filhos vão crescendo num ambiente assim. Por isso, Salomão tem essa preocupação para pais e mães. Pais, desculpem, mães, desculpem. Edifiquem para os seus filhos um lar onde Deus seja prioridade. Onde eles percebam que Deus é prioridade, que Deus ocupa o primeiro lugar. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua casa?
Responda para você mesmo: qual é o lugar que Deus ocupa na sua casa? Qual é o lugar que Deus ocupa nos seus projetos? Na vida dos nossos filhos, nas decisões, qual é o lugar que Deus tem ocupado? A Bíblia conta a história do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote que, por causa que ele não ouvia mais a voz de Deus, nem para ele mesmo, a palavra de Deus na 1 Samuel, que era um tempo em que as pessoas eram raras e Deus não falava. Deus não falava com o sacerdote. Havia um sacerdote que cuidava da vida religiosa do povo, mas o sacerdote não ouvia a voz de Deus dentro para ele mesmo. O resultado disso é que os filhos de Eli cometiam grandes pecados diante de Deus, porque ele não os repreendia, ele permitia que os filhos fizessem o que queriam e dava na cabeça. Os filhos de Eli ocupavam o sacerdócio ali no templo, mas eles faziam de qualquer jeito, faziam uma obra de Deus no relato, porque ele era um pai ausente, ele era um pai negligente, ele era um pai que não punha limites. E os filhos de Eli perderam totalmente a referência e não tinham direção nas suas vidas. Por isso, o conselho de São João, a exortação de São João, que é que você faça isso: edifique um lar onde os seus filhos percebam que Deus é prioridade. Segunda lição desse texto: ensine seus filhos a buscarem segurança e proteção em Deus. A segunda parte do versículo 1, versículo 1, a parte B, diz assim: se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. O segundo conselho que Salomão nos dá: ensine os seus filhos a buscarem a segurança e a proteção do Senhor. O que é que protege a sua vida? O que é que protege a nossa casa? O que é que protege a nossa família? Não é o nosso curso de defesa pessoal que nos protege. Não é o alarme que você coloca em casa. Não são as câmeras de segurança. Não é nada disso. Embora isso seja importante. Eu não estou dizendo nem que você não deve colocar. Pode colocar sim. Importante. Mas não confie nisso. Não coloque a sua confiança nisso. Mas ensine os seus filhos que eles devem buscar a segurança e a proteção do Senhor. Porque Salomão nos lembra: se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor não proteger a vida dos seus filhos, toda a segurança em vão. Tudo aquilo que você pode fazer, não adianta nada, como diz o texto aqui, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não permita que os seus filhos se enganem com o mal que eles podem fazer para eles mesmos. Os filhos têm medo, os filhos têm insegurança na vida. Quem é que tira esses medos dos seus filhos? Quem é que tira essas inseguranças que ele tem? Ensine-os a buscar a confiança e a proteção do Senhor. Eu estava assistindo um filme essa semana, eu achei muito interessante um diálogo entre o pai e uma filha adolescente. A filha estava com insegurança, com medo de fazer uma prova na escola, o vestibular. Estava com medo, eu disse que não ia, estava com medo de fracassar, com medo de não passar. Eu achei muito interessante que o pai sentou ali na mesa com ela e ele falou assim para ela: filha, a vida vai te derrubar muitas vezes. E está tudo bem, você pode se levantar quantas vezes for necessário, mas não faça isso com você mesma. Não faça isso com você mesma. Ensine os seus filhos a buscarem a segurança e a proteção do Senhor. Ensine os seus filhos a vencer
e os medos, olhando para o Senhor, buscando a presença de Deus. Terceira lição que esse texto nos dá: ensine os seus filhos que o verdadeiro sustento vem de Deus. Presta atenção. Coloquei um enunciado aqui bem grande, mas vale a pena você entender. Ensine os seus filhos que o verdadeiro sustento vem de Deus. E nunca, presta atenção, nunca sirva para eles o pão de lágrimas. Essa expressão pão de lágrimas eu tirei da versão revista e atualizada, tá? A versão revista e atualizada diz assim: comer o pão que penosamente granjeastes. É o pão com tristeza, o pão com lágrimas, é o pão que é conseguido à custa de muito sacrifício, aquela vida doida que o pai leva, aquela vida de correria que o pai leva, sem tempo para nada. Pão de lágrimas. Ensine os seus filhos que o verdadeiro sustento vem de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Versículo 2 diz assim: não adianta nada trabalhar demais para ganhar pão. É o que Salomão está dizendo. Não adianta nada trabalhar demais para ganhar pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. É lindo isso, irmão. A promessa de Deus é que Ele dá o sustento para os seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. Ensine os seus filhos a confiar nisso, a confiar que eles podem descansar, que eles podem dormir, confiando que Deus dá o verdadeiro sustento. Eu vejo pais que vivem com uma correria, 2 empregos, trabalhando que nem doido, e falam: eu preciso sustentar minha casa. Se eu não trabalhar, a coisa não vai, né? A família não anda, ninguém come lá em casa. Não é assim, irmãos. Nós não precisamos entrar nessa correria toda. Não precisamos fazer isso. Os filhos precisam aprender que o verdadeiro sustento vem de Deus, porque Deus nos dá enquanto nós dormimos. Os filhos têm que aprender que descansar e dormir também é um ato de confiança, é um ato de confiança no Senhor. Salomão diz aqui: não adianta nada, é inútil. Na versão revista atualizada diz, né? É inútil você levantar de madrugada e dormir tarde, comer um pão que você comeu com tanto suor, com tanto sacrifício. Salomão diz: é inútil, não adianta nada, porque os seus amados Ele o dá enquanto dorme. É lindo isso. Estava pegando água no poço artesiano no bairro ali, e eles estavam ouvindo 2 pessoas conversarem. A conversa não era comigo, mas eu estava ali perto, eu fiquei ouvindo. Os 2 estavam conversando, e um deles perguntou para o outro se ele estava acompanhando, né, as notícias da cidade, sobre a política, sobre a falta de água. E o homem respondeu: olha, eu não tenho tempo de ler nada disso, não. Isso eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, eu posso parar, não tenho tempo de ler notícia de nada, porque eu trabalho muito. E eu fiquei pensando: que loucura isso, que loucura. O homem achar que é o trabalho dele que vai trazer sustento para casa. Não é. Salomão diz: não adianta nada você se matar de trabalhar, porque a promessa de Deus é que o sustento vem para aqueles que o amam enquanto eles dormem. E por último, 4º lugar, versículo 4. Olha o que diz Salomão no verso 4: os filhos que o homem tem. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Aí na sua
tradução está escrito um pouquinho diferente, né? Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos do guerreiro ou nas mãos do soldado. O que significa isso? O que Salomão está querendo dizer aqui? Salomão faz uma comparação muito interessante, né? Ele diz, olha, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos da mocidade. E presta atenção que a comparação é muito jóia. Salomão diz assim, como flechas na mão do guerreiro. Salomão está querendo dizer que os filhos são como flechas. Filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, nas mãos do soldado. E o que nós podemos tirar disso? Eu enumerei aqui três coisas, pelo menos, do que pode significar essa frase. Presta atenção. Filhos são flechas. E Salomão diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Primeira coisa, não terceirize a educação dos seus filhos. Filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Os filhos têm que estar nas mãos dos seus pais. Os filhos têm que estar na companhia dos pais, na presença dos pais. Como flechas nas mãos do guerreiro. Não terceirize a educação dos seus filhos, nem para a escola, nem para o governo, nem para a igreja. Porque os filhos aprendem em casa, filhos aprendem ética, filhos aprendem a não mentir, filhos aprendem as coisas de Deus em casa, na companhia dos pais. Filhos têm que estar nas mãos dos pais, como flechas na mão do guerreiro. Presta atenção. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Segunda coisa que esse enunciado quer dizer: filhos são flechas. Por quê? Você precisa ter alvos definidos. Um guerreiro, um soldado, quando ele vai apontar a flecha no arco, ele não vai soltar a flecha sem ter um alvo definido. Ele não faz isso. Primeiro ele faz uma mira, ele olha para o alvo, e só depois que ele tem certeza que ele vai acertar, é que ele solta essa flecha. Então, tenha alvos definidos. Eu vejo muitas famílias que simplesmente vão empurrando as coisas, vão empurrando com a barriga. O tempo vai passando e a família não tem projeto, não tem planos, não tem alvo nenhum, e os filhos vão crescendo naquele ambiente assim, sem nenhum alvo, nada. Os filhos estão olhando para os pais, procurando orientação, procurando limite, procurando algo que dê segurança para eles, e os pais não têm isso para passar para os filhos. Tenha alvos definidos. Olha só, a comparação ainda é muito mais profunda. Quando o guerreiro solta a sua flecha, ele não pode contar que vai dar tudo certo. Claro que não. Porque ele tem que contar, por exemplo, que pode vir um vento na hora muito forte e desvia a flecha do alvo que ele viu. Desvia a flecha do alvo. Mas filhos são flechas. Não abandonem os seus filhos à própria sorte. Não conte com a sorte. Não façam isso. Não abandonem seus filhos à própria sorte. Guerreiro experiente e o pai experiente, o pai que tem presença, ele não solta a flecha sem ter um alvo e sem ter as condições para isso. Mas você precisa ter um alvo para os seus filhos. Não deixá-los à própria sorte e não deixar que eles façam escolhas que eles não podem fazer. Presta atenção. Não deixe que eles façam escolhas que eles não podem fazer, que eles não têm condição de fazer. Tenha algo definido.
deixe os seus filhos à própria sorte, viverem de qualquer maneira. Cuidado com o que eles estão ouvindo, cuidado com o que eles recebem, cuidado com aquilo que está fazendo a cabeça deles, cuidado com os influenciadores que estão fazendo a cabeça dos seus filhos. O melhor alvo que você pode dar aos seus filhos é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, porque se eles não tiverem como alvo seguir a Jesus, não haverá esperança nenhuma para eles nesse mundo. Se eles forem deixados à própria sorte para fazer suas próprias escolhas no momento em que eles não têm condição de fazer, eles vão errar. Eles vão errar logo, com certeza. Mas ensine os seus filhos a ter esse alvo de seguir a Jesus Cristo, porque sem isso não vai haver esperança nenhuma. Não vai haver esperança. E por último, para a gente encerrar aqui, o que quer dizer que quando Salomão diz que os filhos são como flechas? Ensine seus filhos a buscarem e a dependerem da graça de Deus. Presta atenção, vou repetir. Ensine seus filhos a buscarem e a dependerem da graça de Deus. Você pode ser um pai presente, você pode ser um pai habilidoso, você pode ser um pai marcante, mas você sempre vai ser incompleto. Você nunca vai ser perfeito, claro que não. Pais não são perfeitos, mães não são perfeitas, mas inculque os seus filhos a dependerem da graça de Deus, a contarem com a graça de Deus, a buscarem a graça de Deus na vida deles. Filhos são flechas, mas não conte com a sorte. Não conte com a sorte. Vejo pais e mães dizerem às vezes: eu criei os meus filhos exatamente da mesma maneira, mas um foi bem, o outro não foi, um deu certo, o outro não deu certo. É um erro criar os filhos da mesma maneira. Não tem como, porque eles são pessoas individuais. Não pode ter igual, não tem como. Você tem que respeitar a individualidade deles, tem que respeitar as facilidades que eles têm, as inclinações que eles têm. Eles são diferentes. E você não pode contar com a sorte, mas ensine os seus filhos a dependerem da graça de Deus. Não conte com a sorte, porque a sorte pode falhar. A sorte falha. Com certeza, não conte com a sorte, porque a sorte pode falhar. Mas a graça de Deus é infalível. Ensine os seus filhos a contarem com a graça de Deus. Ela é infalível. O apóstolo Paulo era um homem forte, era um homem corajoso, era um homem decidido e era um homem destemido. Mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz que Deus falou com ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente. E Paulo era tudo isso que nós falamos. Paulo era forte, Paulo era corajoso, Paulo era habilidoso, Paulo era decidido. Mas ele aprendeu, ele ouviu de Deus que a graça dele era suficiente. Ou seja, Paulo não contava com sua força, Paulo não contava com sua habilidade, Paulo não contava com sua coragem, Paulo contava com a graça de Deus. Porque Deus falou para ele: a minha graça é suficiente. Seus filhos são flechas. Não terceirize a educação dos seus filhos. Os filhos são flechas, mas você precisa ter alvos definidos para a vida deles. Não, eles podem errar o alvo. Não abandone eles à própria sorte. E ensine os seus filhos a buscarem
e a dependerem da graça de Deus. A sorte pode falhar, mas a graça de Deus não. A graça de Deus é infalível. O Salmo 127 termina dizendo que há uma felicidade para quem faz tudo isso. O homem pode ser muito feliz quando ele tem os seus filhos seguros nas suas mãos e ele prepara os filhos para o mundo, mas ele solta esses filhos quando os filhos estão preparados para isso, estão prontos para isso. O último versículo do Salmo 127 diz o seguinte: feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Essa é uma figura de como as coisas eram resolvidas naquele tempo. Os homens se sentavam na porta da cidade para resolver as pendências jurídicas. Era discutido ali, os homens se sentavam ali. E o Salmo 127 termina dizendo isso. O homem pode ser muito feliz quando ele tem filhos preparados para a vida, filhos fortes, filhos que dependem da graça de Deus, filhos que têm algo como algo, Jesus Cristo, na vida deles. É a exortação de Salomão para pais e mães, é a exortação de Salomão para quem já é avó também, para quem já é avó. Conte com a graça de Deus, não abandone seus filhos para a sorte, não deixe que eles vivam de qualquer jeito, não faça isso, porque filhos são herança de Deus, é presente que Deus nos dá, e nós somos responsáveis por eles. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude você a ter uma visão diferenciada a partir de hoje dos seus filhos, para que você possa ensiná-los a dependerem unicamente da graça de Deus. Quero chamar aqui o pastor Pedro, que vai orar nesse momento e despedir com a bênção também. Você gostaria de comentar alguma coisa? Na nossa escola dominical é de manhã, tá bom? Nós iniciamos um estudo como lidar com as perdas, pastor. Como trabalhar com as perdas. Olha, foi muito bom, viu? Nós tivemos aqui, e as são nesse sentido, pastor, as demais, né? Então, até se puderem, apareça na escola. Foi muito bom o estudo. Como lidar com as perdas. E segundo o professor disse para nós hoje de manhã, a gente começa a perder quando nasce. Quando está no útero da mãe, está gostoso, né? Não está perdendo nada, mas nasceu começamos a perder. E nós precisamos aprender de como lidar com as perdas. E esse do apóstolo Paulo, né? Paulo fala que eu aprendi a lidar com as perdas. Consigo viver bem como viver mal. Ser apedrejado e ser honrado. Então, aqueles irmãos que puderem, compareçam à escola. Os assuntos estão muito bons. A gente passa aqui uns 40 minutos aprendendo bastante. Parece eu. Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse privilégio que o Senhor nos deu ao Paizinho, de estarmos aqui nesse culto, ouvindo a palavra, cantando louvores e agradecendo por experiência da nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas, que possam crescer em estatura, graça diante dos homens e do Senhor. E ensina-nos como fazer essas crianças crescerem na estatura, como Jesus nos ensinava. Muito obrigado por tudo. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,